Olá, meu nome é Jéssica, estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast Fala aí, Mestre. Estou aqui com o meu parceiro Cleiton. Tudo bem, Cleiton? Mais um episódio, né? Sim. E hoje estamos com mais um tema aí, como a arte transforma a vida das pessoas e a importância de ter boas ferramentas para executar o trabalho. E para abordar esse tema, trouxemos aqui um grande convidado, Paul Zanon. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. E aí, obrigado, gente. Que prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. A gente agradece. Tamo junto. Bom, e vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Beleza. Bom, eu sou o Paul, né? Meu nome é artístico, mas também me conhece como Polerito, que é o nome do meu palhaço. E eu falo que o palhaço foi o que uniu todas as minhas artes, basicamente, né? Eu comecei na parte artística mesmo, profissional, como músico. Então eu toquei em banda baile, forró, reggae, né? Como baixista. E aí, isso só não me bastava. Fui para outros instrumentos. Aí eu aprendi a tocar guitarra, flauta, violino. E aí, com isso, entrei numa companhia como multi-instrumentista. E era uma companhia de palhaços. E nessa companhia de palhaços, eu sempre falo isso, porque para mim é a história que me toca. A gente se maquiava para apresentar. E uma criança virou para mim, né? Falou assim, palhaço, faz uma palhaçada. E eu ali, né, olhando para ela, eu falei, eu não sou palhaço, né? E aí ela começou a dar risada e falou, ai, você é muito engraçado. Aí eu falei assim, caramba, sabe? Aí aquilo me tocou e eu falei assim, então vamos descobrir o que é ser palhaço. Aí eu comecei a fazer cursos de palhaços, aí eu tive vários mestres, pessoas, né, que vieram do Cirque du Soleil, americano, chileno, italiano. Então eu tive várias pesquisas, né, de palhaço até entrar na mímica. Aí da mímica eu entrei numa companhia de Campinas, na verdade, chama Teatro de Tábuas, como músico e ator. Eu tocava e fazia as atuações por causa do corporal, que era diferente. E lá eu conheci a Bonecos Urbanos, que é uma companhia de teatro de bonecos. E aí a gente acabou trabalhando juntos. Eles que me ensinaram a manipular boneco, confeccionar. Eles são quem manipulava os bonecos do Cocoricó. E aí eu já aprendi logo de cara com eles, né? Então, a minha carreira ela foi meio que fazendo tudo isso, assim. Foi juntando, sabe? Todas as coisinhas, assim. Criando um mundo ali. E aí, dos bonecos, eu fui pra escultura, depois a escultura digital, a impressão 3D. E aí, fui mesclando tudo. Que bacana. E como que a ferramenta impacta, né? As ferramentas impactam no seu dia a dia? Como que funciona? Porque hoje em dia você produz fantoches, né? Sim. Bom, a ferramenta é tudo, né? Começa aí, né? Sim. Porque, assim, a arte você consegue fazer, né? A arte você consegue criar. Eu comecei fazendo bonecos de material reutilizável, né? Só que, assim, você vai precisar de uma cola, você vai precisar de uma pistola de cola quente, né? Você vai precisar, por exemplo, você vai dar um acabamento, você vai precisar lixar, por exemplo. Né? Você vai tirar um molde, sabe? Então, ou seja, a ferramenta, ela tá tudo dentro disso, né? Então, por mais que você, às vezes, fale assim, não, eu quero fazer desse jeito, né? Uma coisa mais, sei lá, o artesanal não seria bem esse o termo, mas uma coisa até mais rústica e tal, sem usar, você acaba demorando um tempo que a ferramenta ela vem para te ajudar, né? Então, às vezes é melhor você ter a ferramenta e ela tá ali guardadinha pro momento que você precisa dela do que quando você precisar você não ter, né? Sim, exatamente. Com certeza. Você citou aí da cola quente, nós temos pistola de cola quente e a bateria. Olha a praticidade agora de ter uma ferramenta que não necessita de cabo, de fio, né? Não, pra Me mim ajuda é uma das bastante. minhas favoritas. Eu amo, assim. Porque às vezes você fica dependendo de um ponto, né? E tem que ficar refém daquela tomada. Você não pode ir para outro lugar, né? E te dá essa flexibilidade de trabalho, né? Total. E no teatro, essa pistola, por exemplo, faz toda a diferença. Porque ela... É aquela coisa, às vezes você fala assim, precisa consertar alguma coisa de última hora. A cola quente, ela é instantânea. Ela é quem vai resolver a treta ali para aquele momento. E aí você tem a pistola de cola quente, mas você não tem onde ligar, né? Ou você demora, às vezes, para carregar. Essa daí não, você já sabe que tem um problema, você apertou o botão, ela já tá esquentando, você já vai, o problema tá, o figurino tá lá no camarim, você não precisa pensar na tomada. Você vai lá, leva a pistola e pronto. Praticidade de total, né? Resolveu então, total. uma elétrica demora entre 7 a 10 minutos. Nossa, 2 minutinhos já tá
no esquema para ser utilizado. Então é bem fácil, né? Sim, com certeza. E nos demais, né? Lixadeira também, lixadeira bateria, diversos tipos de ferramentas que ajuda seu dia a dia, né? Flexibiliza seu trabalho. Olha, eu posso falar das minhas favoritas já? Pode. Pode sim. Não, porque eu amo a pistola de cola quente, pra mim é assim, eu estaria com ela hoje aqui na cintura por nada, só por ela, né? Só pra falar assim, pistola de cola quente, sabe? Precisar, pra mim é quase assim, né? Sim. Mas fora isso, o soprador eu amo, porque quando eu faço as pinturas assim, e é isso, às vezes eu tô pintando em outro lugar, porque às vezes eu tô num quarto mais fechadinho, eu quero um lugar mais arejado, então eu levo o soprador junto comigo pra secando a pintura e tudo mais. E a lixadeira é sensacional, porque assim, tem coisas assim que ela avança muito rápido, né? Que muitas vezes eu ficava só na mão também. A lixadeira, a bateria, ela é... Facilita bastante o trabalho, né? Hoje é todo segmento. Tudo que hoje você faz, a gente depende de ferramentas, né? Para facilitar o trabalho. Antigamente era tudo artesanal, tudo manual. Era um formãozinho, era um martelinho. Hoje não. Hoje você tem que ter esse tipo de ferramenta que é praticidade, né? Total. A gente vem falando em episódios e episódios sobre segmentos, né? Segmento de marcenaria, segmento de serralheria. E tudo você vê que tudo tem uma ligação à ferramenta à bateria. Então, hoje a facilidade de você ter, o acesso também é bem mais fácil e a capacidade de trabalho que duplica em relação ao que era antes, né? Ela tem maior duração. Não, então, total. Por exemplo, eu tenho também a Tico Tico, né? A bateria. E é sensacional, porque antes você ia lá, daqui a pouco quando você vê, o fio te prende, né? E isso faz toda a diferença. Mas fica limitado aquilo, né? Fica limitado. Então, igual você falou, você tem lugares específicos que facilita, né? Quanto tempo que é uma criação de um projeto, de um boneco, por exemplo? Quanto tempo que fica pronto? É muito relativo, assim, porque eu tenho algumas máquinas que eu trabalho, né? A principal hoje é a 3D, né? Justamente para as criações mesmo. Faço toda a modelagem no computador, eu desenvolvo, mando para o cliente e aí vai para a impressão. O ano passado eu fiz um leão de 2 metros. Nossa. Na impressão 3D. Caramba. Então foram praticamente 130 horas de impressão. Mas era peças? São peças. Você vai criando as peças? Foram 32 peças, eu acho, grandes assim, né? Nossa. E aí, lá no meu Instagram, tá lá, na verdade, um pouco do processo, né? Sempre tento colocar um pouquinho para as pessoas que são curiosas, né? Ver. Então, e é isso, por exemplo, e ele como é muito grande, a impressão ela fica muito marcada. Sim. Então a lixadeira é ali que ela vai brincar. Aí depois da finalização. Aí então eu taco a lixadeira ali de boa pra tirar toda a parte de linha dela, né? Para depois fazer a linha a linha que vai criando, né? Isso. E que material que você tem utilizado? Tem alguns materiais, né? A impressão tem o PLA e ABS, que são plásticos, né, que derretem. Eu vi um vídeo na internet, não sei se é real, que eles pegam uma garrafa PET, ele faz tiras, né, enrola com um carretel, por exemplo, e aí alimenta essa... dá para fazer também? Dá para fazer e é bom porque você acaba reutilizando mesmo, né? É o PTG, né? É o PTG. Ele é o PET, né? Só que tem já alguns lugares que vendem o rolo pronto, né? O mesmo material. E você pode fazer esse daí, que é uma forma mais caseira, que eu acho super válido. Eu ainda não consegui fazer, mas um dos meus planos é esse. Porque é isso, né? Você tem material pra caramba, né? E você tem, assim, diversos tipos de cores, né? De embalagem, né? Dá pra brincar também com isso, né? Ainda mais que você faz um artístico, né? Dá pra brincar com as cores também, né? Como normalmente as coisas que eu faço, ela acaba tendo um outro acabamento e tudo mais. Você não finaliza então eu não deixo na cor delas mesmo. Entendi. Né? Então eu acabo mais pintando, aí tem todo o processo de pintura. Então eu mesclo muito o digital, né, com o artesanal, né? Então o meu trabalho ele tá muito nessas duas áreas, assim, sabe? Então quando eu comecei a fazer com material reutilizável também, você via o boneco pronto, você não falava, cara, isso aqui, por exemplo, o chapéu era um pote de cream cheese. Você não fala que é um pote de cream cheese. Sim. Você não fala que é uma garrafinha de pitula, para não falar corote, né? Pitula é nova, não conhecia pitula. E é muito interessante isso, né? Porque você transforma algo ali, que nem você disse, um pote
que já é comum pra gente em algo diferente. Tem que ter uma linha artística muito grande, assim, um processo criativo muito grande, né? E eu acho que esse processo criativo entra um pouco no que eu falei no começo sobre o palhaço que direciona tudo. Uhum. Porque o palhaço, a gente fala que ele tá vendo tudo pela primeira vez, toda vez. Então, se eu chego aqui e vejo vocês, é como se fosse a primeira vez que eu visse vocês, mesmo que a gente ia se ver todos os dias. Então, o palhaço tem o olhar da criança, o olhar inventivo. Então, o microfone pro palhaço, às vezes, ele vai virar outra coisa, entendeu? Então, ele vai brincar com isso aqui, vai virar um guarda-chuva para ele, vai virar, sabe? Sim. Então, e aí, fantasia. quando você vê um material, você olha desse jeito, você fala assim, nossa, isso daqui vai virar uma cobra. Como? Não sei. A ideia é essa, vai virar uma cobra. E primeiro você analisa algo, né? Você pensa e foge. O que seria o mais comum, né? Então, foge do óbvio, né? exatamente. Como fugir do óbvio. E acho que essa é a graça, assim, da arte, do palhaço. Legal. E quais outros materiais que você utiliza nesses bonecos que vocês fazem? Eu trabalho bastante com espuma também. Então, expansiva? Ou não? Aquelas... Também eu uso bastante a expansiva. Uso chapa, né? De espuma também, então eu faço molde. E aí hoje eu tenho um processo que... O que acontece? Quando eu crio para teatro, eu consigo fazer uma criação às vezes mais artística, mais livre, né? Quando você cria para, sei lá, para empresa, digamos assim, né? Por exemplo, um mascote, um boneco específico, então você fica meio que limitado às vezes no desenho deles, né? Então limita um pouco o processo, né? Porque já tem o desenho ali criado, não partiu, né? No caso de uma vocês. criação, né? Às vezes você até desenvolve para eles, só que é aquilo, às vezes vira uma coisa um pouco mais plástica, entre aspas, sabe? Então você tem que aquela coisa mais certinha. Eu gosto muito da sujeira, digamos assim, sabe? Porque eu acho que a sujeira traz mais o orgânico, né? Então eu tenho umas cartolas que eu fiz pro Fernando Nitelli, do Teatro Mágico, em que você vê que ela não é certinha. Ela não é uma cor assim super... Não, ela tem uns detalhezinhos, uns defeitinhos. É um rústico ali, como diria, né? Que aí é onde tá a graça. Por exemplo, tem uma que ele tava no show do ano passado, em que ela é amassada, assim. A ideia é como se fosse uma lata amassada mesmo na cabeça dele. Então eu fiz uns efeitos ali de ferrugem, sabe? Tipo, joguei um verdezinho pra ser uma coisa mais mofo, um musguinho, sabe? Então essas coisas eu adoro fazer, né? Acho que eu gosto bastante dessa parte, assim, de brincar com isso, né? E quando você faz para um cliente, não, né? Quando você faz alguma coisa assim, às vezes é uma cor única, às vezes você tem pouco sombreamento, pouca coisa assim, porque é o que eles pedem, né? É o que quer. E aí você tem que fazer. Sim, legal. Sim. E como que tem acesso a um catálogo de informações ali? Por exemplo, eu quero um boneco dessa forma. Como que ele tem acesso a isso? Então, eu ainda não tenho algo desse tipo, porque todas as minhas artes são praticamente exclusivas. Né? Então, não tem, assim, um boneco que eu repeti. Até hoje, todos... Eu repeti, assim, bonecos que era para a mesma companhia, que, por exemplo, às vezes um boneco tinha que pular e o outro boneco tinha que ser, sei lá, ficar sentado. Então, era o mesmo modelo, só que bonecos diferentes para ter habilidades diferentes, né? Que você pensa nisso, né? Às vezes você tem que mudar o tipo de confecção para ter habilidades. Mas, para as pessoas, assim, acabo não tendo, né? Já me pediram para fazer um catálogo, alguma coisa base, até para ter um valor um pouco mais acessível, mas por enquanto ainda não estou conseguindo dar conta da demanda, né, para fazer esses bonecos assim. E foge do natural, eu pretendo, né? E foge do natural, né? Porque você quer algo, né, exclusivo, né? Aí você cria uma escala de produção daquilo, acaba perdendo aquela essência, né? Eu acho assim, é muito único quando você pega algo que foi feito para você, do seu jeito, sabe? E quando você vê aquilo em cena, você vê aquilo na televisão. É exclusivo, né? É isso, sabe? Então a pessoa tem um apego pelo aquilo, sabe? Traz de uma outra forma e eu lido com eles, cada um de um jeito, né? Então é uma obra de arte, né? Então eu vou me dedicar para aquele boneco, eu vou pensar como que ele vai ser usado, sabe? Então é uma dedicação para aquele boneco. Quando você faz em larga escala, né, ou aumenta assim, perde um pouco disso, né? Então, por exemplo, eu cheguei a fazer algumas miniaturinhas que me pediam bastante de personagens que nem o Vecna, né, do Stranger Things. Aí eu fiz uma versãozinha dele mais baby Vecna, que eu falo, né, que é mais fofinha, digamos assim, sabe? Então eu fiz uns monstrinhos mais fofinhos.
E o pessoal gostou e eu acabei vendendo eles, mas eu já vendia sem pintura, sabe? Eu falei assim, olha, eu imprimo e vendo a impressão, porque a parte de pintura é a parte de exclusividade, de ficar ali. Coisa única mesmo. E aí, desses projetos todos, assim, né, fora o seu palhaço que você tem ali, qual que é o projeto que você fala, não, esse daqui foi o que eu mais gostei de fazer? É muito difícil. Não tem um xodó assim que você fala, não, esse daqui... Cara, é que tem muitos que pegam muito pelo sentimental, Sim, né? Como eu falei, né? Eu me formei num conservatório, eu sou baixista. Então, um que me pegou bastante foi quando eu fiz pro meu grande ídolo, Victor Wooten, que é um dos maiores baixistas do mundo. Eu fiz uma miniaturinha para ele e ele recebeu, ele ficou super emocionado de ver, elogiou meu trabalho e tal. Então isso foi uma coisa muito legal e eu gosto muito por todo o histórico, né? Te marcou, né? Por ser um ídolo seu, né? Total. E imagina, eu na época que eu comecei a tocar, não existia na internet, minha filha. Então é isso, sabe? Tipo assim, na verdade, tinha aquelas coisas que você baixava as músicas, tinha internet de escada ainda, sabe? Então, e você ouvia um cara desse ali, é uma coisa inalcançável. E de repente, minha miniaturinha tá na casa dele, sabe? Lá em Berkeley. É uma coisa louca, assim, né? Aí teve outros, né? Por exemplo, eu fiz coisa pro Cazé, né? O Casimiro. Então a miniaturinha dele também foi super legal e foi uma coisa muito legal para mim, porque eu assisti a final da Copa lá no estúdio dele, pude entregar para ele. Legal. Então foi uma coisa muito gostosa, assim, sabe? De ter feito, assim. São momentos únicos, né? Que falam, poxa, esse daqui é diferenciado. Inclusive tem a questão de um desafio, hein? Nós temos o mascote, o Horus, né? Sim, seria legal Horus. ele montar um Com Horus certeza, pra gente. é verdade. Daria pra fazer uma coisa bem O nosso Horus, ele foi criado, né, aqui também. Ele tem 3,5 metros de altura. Então a cabeça dele foi desenvolvida também no 3D, né, as mãos. E o restante dele é com ferramentas, né? Então, todas as nossas ferramentas. Tem a base de mais ou menos 50 ferramentas ao longo do corpo dele. Nossa. Aí, sempre que tem eventos, a gente monta ele vai em 2 partes. Aí monta e ele tem os movimentos. Tanto da cabeça, das mãos, do braço. Ele fica no varejo, né? No varejo, home centers, onde tem uns eventos... Não, ele é muito legal. E seria legal replicar ele, né, Jéssica? Sim, fazer uma miniatura dele, talvez? Sim. Eu acho legal, um bom desafio. Não. Mas esse ramo artístico seu, assim, é um ramo muito diferente, né? Por isso que gerou curiosidade também, né? Na hora de convidar você, porque a gente tem essa pegada de sair do óbvio também, né? Então, a gente gostou dessa sua história, do seu enredo, então é muito, muito bacana isso, né? Sim, é porque quando a gente fala assim, ferramenta, já pensa no trabalho árduo do dia a dia, né? Vou quebrar uma parede, né? Vou furar uma parede, vou quebrar um chão. A gente pensa sempre no árduo. E não pensa no artístico também, né? Então, tudo hoje é ligado. Igual eu falei, no passado, a gente até abordou um tema sobre carpintaria. Antigamente usava arco de pua, né, que hoje é a furadeira, e mais outros produtos, outras ferramentas. E a gente pensa só nisso, e esquece do artístico também, que tudo é ligado a uma ferramenta, né? Inclusive o It Yourself, que cresceu bastante também, né? Que é artístico também, né? Que a pessoa ali faz ela mesmo, ela transforma palitos de sorvete, várias coisas em outros tipos de utensílios, ou até mesmo porta-joia, enfim, várias coisas que consegue fazer com essa criatividade, né, com a arte. Sim, eu acho que o Do It Yourself é uma coisa muito legal, porque mostra, na verdade, que todo mundo é artista. Sim. Sabe? Eu acredito muito nisso. Eu não sou artista, não. Se eu ficar 10 minutos com a pessoa, eu provo que ela é artista. Sabe? Porque, na verdade, a arte, pra mim, é a criação, é a forma de expressão, sabe? E às vezes a gente tá tão condicionado àquela coisa de, nossa, acordar cedo, ir trabalhar, voltar, cuidar da casa, cuidar rotina, dos filhos. E aí, sabe, fica tudo nisso que você acaba esquecendo de você. Né? Onde é que está sua válvula de escape, sabe? Onde que você vai ler um livro, ou vai escrever, onde você vai desenhar, ou você vai fazer um do-it-yourself, sabe? Você vai falar assim, poxa, né? Eu acho que o brasileiro é aquela coisa, né? Já
tem um abadá, então vai ser aqui que eu vou brincar com a minha arte. Vou transformar um abadá numa roupa diferente, né? Porque tudo igualzinho. Ou seja, a gente gosta disso, a gente gosta da exclusividade. Né? Eu sempre customizo minhas roupas. É. Independente. Você falou em abadá, nossa, eu lembrei, porque assim, antigamente não, ainda existe, mas Antigamente, eu sou de Jundiaí. Olha, eu já entregando a minha idade. Eu sou de Jundiaí, então assim, tinha bastante eventos no Parque da Uva, né? Sim. Hoje tem, mas são em menos escala, né? Então, assim, tinha as micaretas da Ivete, da Cláudia Leite. Então, quando eu era mais jovem... Eu lembro da Ivete, hein? Aí eu participava desses eventos e era muito legal, porque vinha os abadás, eu customizava, colocava lantejola, colocava glitter e fazia franjinha. Então, é muito disso mesmo, né? E até hoje fazem Sim, isso, fazem. né? Continua a mesma coisa customizar. Você olha o carnaval da Bahia quando tem, né? Todo mundo tem um abadá diferente. É igual, mesmo bloco, só que cada um de uma performance diferente. E você já chegou a pegar projetos assim também, voltados pro carnaval, algo do tipo, alegoria? Já me chamaram, né? Faz um pouco de sentido, né, com o que você faz. Da confecção, sim, pelo tamanho das coisas que eu faço e tal, né? Hoje eu tô evitando projetos muito grandes, assim, né? Eu tô realmente focando um pouquinho mais para bonecos, máscaras, são coisas que eu gosto muito. Mas já fiz coisas muito grandes, assim, também. E aí já me chamaram para carnaval. Para mim, não valia a pena, porque era muito tempo ali naquele trabalho. Eu sempre tive um trabalho autoral muito forte. Então, acabo não fugindo disso, sabe? Mas o que eu cheguei a fazer também foi manipular o boneco da Vai Vai, né? A Vai Vai tinha um boneco gigante. Olha. E aí ela chamou vários manipuladores para cada um pegar um braço, uma mão, uma perna e tal, e fazer o desfile, né? Então foi uma das coisas mais loucas também. Legal. Você receber pra estar dentro do sambódromo, vendo a galera acenando pra você, você faz um tchauzinho, e a pessoa, ele fez tchau pra mim, sabe? Todas essas coisas assim é muito louco, sabe? E aí sim, foi uma experiência muito louca também do carnaval. E fora isso, você teve viagens também que você fez, né, para ampliar seu portfólio, sua linha criativa. Teve também questões voltadas também para o educacional, né? Você também tem alguns cursos que você ministra, né? Sim. Eu adoro compartilhar, né? Eu acho que muitas coisas a gente só faz sentido se a gente compartilha, né? Então, compartilhar o conhecimento. Então, eu adoro dar curso tanto de confecção, boneco, escultura, tanto com material reutilizável, impressão 3D. E eu adoro trabalhar com a parte de atuação também, né? Então, hoje eu faço a direção do Abra Cabeça, né? É um projeto de hip hop para criança. E é incrível, assim. São umas letras do meu brother. Aí, Renan Inquérito. É nóis. Vale muito a pena ouvir, muito a pena ver. Ele tem um CD que chama, né, Abra Cabeça. Esse CD tem participação de Emicida, Arnaldo Antunes, Maria Rita, Teatro Mágico, Rashid. Nossa, então é uma galera de peso, assim, uma letra incrível. E é um prazer, assim, de fazer parte da direção desse projeto, né? Então eu fiz os objetos para ele, né? Então no espetáculo tem um celular que se apaixona por uma tomada. Então eu fiz o celular grandão, né? E a letra é super inteligente, sabe? Tipo, a tomada vira para o celular e fala, né? Quero estar junto com você, tomada de amor, tomada de carinho, sabe? Tipo, é uma letra muito inteligente. E aí é isso, né? E o celular, assim, a gente controla por um controle remoto, que aí ele é todo com os painéis de LED, aí muda a ceninha de acordo com a música, que a gente vai trocando ali. E a pistola, por exemplo, de cola quente, tá ali no chapéu do Renan. Eu tô fazendo ainda, mas toda hora tô lá com ela, lá fazendo, dando acabamento. Então, e é um projeto que eu gosto muito, né? Então tá dentro desse, sabe? Hoje eu tô também com o canal no YouTube, né, do Mostarda, que também é infantil, adoro a parte de estar junto com as crianças. O Mostarda é um cachorro intergaláctico, amarelo, de orelhas azuis. E já estamos 1 ano de canal, tá com 560 mil inscritos. Legal. Então temos vídeo lá, sei lá, que tá com acho que 52 milhões de views. Então, assim, estourou uma bolha, sabe? Uma coisa muito legal. Mas o que é? É um personagem, daí tem uma história, um enredo, acredito eu, né? E como que é a história desse O Mostarda, ele apareceu, né, na Terra, o disco dele caiu aqui e a gente faz vários episódios. Então, às vezes, ele aprendendo as coisas da Terra, né? Então, tem a Lua e a Sol, que são as meninas que são as protagonistas, né?
que ensinam, né? Às vezes o Mostarda tá mais perto ali da Sol, né? Ficam tramando algumas coisas. A Lua já é aquela pessoa um pouco mais centrada, sabe? E aí temos músicas autorais, aí tem algumas músicas também que não podem faltar para criança, como o Seu Lobato, né? Dona Aranha. Então, é uma mistura, assim, Clássicos, sabe? né? Infantis. E o pessoal ama, né? Imagina, né? Pega lá, coloca Dona Aranha e fica ouvindo a vida inteira. Até nós, né? Faz parte da infância de todo mundo, né? Minha época era outra. Eu sou um pouquinho mais velho. Achei que ele ia falar, sou um pouquinho mais novo. Não, sou um pouquinho mais velho. Não tinha Dona Aranha ainda. E tem umas músicas autorais ainda que a gente faz que é muito chiclete, né? Tem uma que é a Pizza Amarela. Amarela. Que fica lá, pizza amarela de mussarela. Aí você fica... O dia inteiro. Você começou, você vê uma vez, você vai. Já vai fica embora, colado sabe? na mente. Fica colada. Não, bacana. E lá fora, qual que é os projetos que você executou? Assim? Você falou que foi para Portugal, para Itália. Sim. Quais os projetos que você fez lá que também tão importantes para você? Eu fiquei uma parte na Europa, né? Eu fiquei morando na Itália por um tempo, fiquei 1 ano lá. E lá eu consegui ramificar um pouquinho para conhecer um pouco, né, da Espanha, Portugal, França. Então eu passei por esses lugares, conheci artistas de lá, troquei ideias, né? Cheguei a montar workshops, não executei, porque acabei voltando para o Brasil antes, né, por causa do projeto do Mostarda, que eles fizeram esse convite para eu voltar aqui para o Brasil. Cheguei a ministrar curso no Uruguai, na verdade, que foi essa minha metodologia, né, que é a mistura mímica, palhaço e música. Então, hoje eu tenho eu chamo de desverbalizar. Então, uso esses 3 pilares justamente para desinibição. Então, cada pilar trabalha uma coisinha assim, né? E lá na Europa eu me sustentava fazendo arte na rua também, né? Então, viver de arte. É total. Quando a gente fala assim, vou largar tudo, vou viver de arte. Exato. Exatamente. Só que lá era assim, como eu precisava de tempo para fazer os contatos e mostrar, vendi esculturas lá, né? Fiz bonecos também lá também. Só que ainda não tinha dado tempo de eu ficar conhecido como eu sou aqui no Brasil, né? Então, e como eu precisava de dinheiro, né? Então lá tem uma coisa super organizada que você entra em contato com o pessoal da prefeitura, digamos assim, de lá, né? E aí você pede uma licença para apresentar na rua, aí você tem um horário certinho, o local, o ponto certinho que você agenda lá. Então, era uma coisa assim, que às vezes era 1 hora por dia, 2 horas que eu ficava ali naquele ponto e fazia o malabares, né? Aquela bola de contato. E o chapéu, né? Então, e o pessoal... E aí, vinha pessoas de todos os lugares, assim, né? Eu morava em Milão, então ali tem sueco, tem francês, espanhol, polaco, sabe? Tem de tudo, muitas assim. culturas. Onde você consegue ali estar inserido, né, nessas culturas diferentes. E você sentiu muita diferença do Brasil? Com relação à cultura, manias, costumes, como que foi? Total, né? Na verdade, assim, eu senti que eles gostam muito de brasileiro, né? E eu, por ser branquela desse jeito, não pareço, né? Pra eles, eu falo assim, mas brasileiro, branco, assim, né? Eles têm a visão que todos os latinos são mais escurinhos, né? E aí, quando o pessoal fala assim, pra mim você parece mais francês. Então, eles já me achavam meio que perto ali. E com isso também, não senti tanta misoginia, mas teve também, né? Teve também esse lado de que, tipo, tem aqueles italianão que era mais, assim, que falava, volta pro seu país, sabe? Tem aquele preconceito. Eu sentia pouco, né? Mas tem outros brasileiros que falam muito mais. Mas eu tive alguns casos ali, né? Mas aí o pessoal gostava muito, porque sabe que a gente é expansível, que a gente é prestativo, que a gente vai conversar, vai ajudar, sabe? Então... Caloroso. Total, sabe? E é legal porque a gente vê o quanto que... Eu acredito muito que as coisas mudam na base do amor. Pode ser um romantismo da minha parte, né? Mas eu acredito muito nisso. De que quando você vai plantando esse amor, essa sementinha, as coisas vão funcionando. E lá eu ia sentindo isso, sabe? Que às vezes a pessoa, sei lá, vou ficar meio esperto com esse brasileiro aí, né? E aos pouquinhos já ia até se abrir, falava, vamos lá em casa, vamos fazer alguma coisa, sabe? Tipo, eu acredito muito nisso, que aos pouquinhos a gente vai conquistando, assim, sabe? E o que para eles é muito diferente, né? Eles são muito reservados, né? Então... E você tem vontade de voltar ou você tá hoje feliz aqui com o que você tá fazendo aqui no Brasil?
É difícil. É difícil. Na verdade, assim, hoje eu tô numa fase muito legal aqui no Brasil, né? Então eu gosto bastante dos projetos que eu estou, com as pessoas que eu estou e tudo mais. Mas a minha vontade de morar fora ainda... Eu gosto muito de ver culturas diferentes, né? Então eu gosto muito de idiomas, né? Então eu gosto de vivenciar aquele lugar. Então hoje eu penso em morar na França, né? Tipo, sei lá, daqui a talvez 3 anos, né? Pra lá. Eu gosto muito da Itália. Então... e outra... eu sou muito fácil afetado com as coisas que acontecem aqui. Então, aqui eu acabo ficando, às vezes, sabe? Eu me sinto assim, cara, eu não consigo fazer nada. E aí eu preciso, às vezes, dar uma espairecida, assim, sabe? Limpar. Abre o horizonte, né? Quando você entra num lugar que não é ali a sua zona de conforto, o seu país de origem, né? Aí abre horizontes, abre ideias. Eu acho que trabalha muito mais a linha criativa, né? Total. E é isso, a gente precisa dessa matéria pra gente, né? Pra gente criar mesmo, né? Então, as coisas que eu vivenciei lá me formaram de outra forma, sabe? Hoje, voltando pro Brasil, eu já enxerguei coisas de outra forma, né? Você entende, enfim, outras maneiras de ver as coisas, né? Legal. Com certeza. E assim, você, nessa parte artística sua, você falou também que tem essas questões, né, que você mais voltada para o educacional e tudo mais. Atinge somente crianças, adultos? Como que funciona? Eu acho que atinge quem quer aprender, né? Acho que isso que é o mais legal. Sim. Porque eu não tenho distinção, assim, né? Eu dava um curso que era um projeto social que eu fazia parte antes de eu ir para a Itália e que era numa comunidade do Carrão, lá na Zona Leste de São Paulo, né? E era uma biblioteca, né? Tinha um projeto do governo ali em que eles movimentavam, chamava Biblioteca Viva, se eu não me engano, que era justamente para incentivar as pessoas a irem na biblioteca, frequentar lá, ler livro, né? Fazer as oficinas. Então, toda segunda-feira eu tinha o meu curso lá, que era esse de mímica, né? E lá, quando eles falaram assim, qual a faixa etária que você quer trabalhar? Né? Eu falei, todas. Eu falei assim, pode vir aqui que a gente vai colocar tudo no mesmo balaio e a gente vai brincar, lógico, cada um com as suas limitações, né? Então, o meu aluno mais novo lá tinha 10 anos. E o meu mais velho tinha 84. Nossa. Então, assim, eram realidades. Só que na hora que a gente propunha e tudo mais, você via eles junto ali, cara, era tudo a mesma idade, sabe? Era o mais velho virando criança, e a criança já sendo ela mesma, sabe? E também várias histórias que aconteciam ali, né? Das dificuldades daquela gente, sabe? De chegar até ali. Você vê o sofrimento delas, né? Nossa, cada coisa assim que apertava assim, o coração, sabe? Quando você sabia de alguma coisinha assim, você falou, nossa. E aqui, esses projetos que vocês fazem, vocês têm incentivo? O governo incentiva, a prefeitura, algo relacionado ajudam vocês Depende do projeto. Teve projetos já que eu fiz que tem a Lei Rouanet, então eu acho super legal falar sobre isso também, porque as pessoas às vezes têm uma visão distorcida, nem sabem às vezes o que é a Lei Rouanet, né? Então, era um projeto, por exemplo, eu viajei com um peixonauta que tinha Lei Rouanet. Então, eles captavam recursos, né? O governo só falava assim, ok, você está apto a captar recursos. E aí a empresa ia lá e investia, né, no projeto e a gente podia rodar e fazer todas as coisas, né? Atualmente, eu tô acho que talvez inscrito no Abra Cabeça, né? Que tá tentando alguma coisa assim também. Às vezes tem o PROAC, tem esses outros projetos assim de lei. Eu atualmente não, né? Eu tô mais mesmo particular, eu tenho um Mostarda ali também, que eu tenho um salário, então eu tô nessas... eu mesmo não fiz um projeto, né? Mas eu já trabalhei em muitos projetos assim de incentivos. E isso é um ponto interessante também, porque eu vi o quanto que a França incentiva lá, né? A arte na França acaba sendo muito forte e eu conheci artistas que estavam falando sobre isso. Lá, os artistas, né, fazem os projetos, eles conseguem realmente um bom incentivo. Então, você vê pessoas nos teatros, né, frequentando, sim, você vê produções sendo feitas. Eles chamam, né, eles têm... o governo ali tem
projetos de chamar, fazer intercâmbios, né? Então tem grupos do Brasil que vão para lá, ficam uma temporada, 2, 3 vezes na França, ensinando os franceses, criando as coisas para o francês. Inclusive tem um grupo de BH chamado Pigmalião que sempre vai para a Europa como uma referência do Brasil, né? Então é uma coisa assim tão incrível que a gente tem aqui, e a gente é tão potente e a gente às vezes nem sabe, né? Sim, nem percebe. porque a gente vê assim que não é tão valorizado como deveria, né? Por isso que a questão de ter o incentivo é importante, né? Mesmo a gente pensa em o artista, que você falou da Lei Rouanet, todo mundo tem uma visão distorcida mesmo. Tá mamando na teta do governo, o popular dito, né? E não, né? Existe a questão social, né? Tem. E tem uma contrapartida também, né? Nesses projetos. A contrapartida social, ela é muito importante e está nesses projetos, Sim. né? Então, vários projetos, por exemplo, que eu estava com incentivo, eu tinha que dar oficinas também, né? Então, o que eu já apresentei aí nesses interiores do Brasil mesmo, cheguei a fazer parte de um projeto que eu acho lindo, que está até hoje aí, que é o Buzum. O Buzum é um ônibus que vai numa cidade que tem pouco acesso ao teatro, e aí as crianças que nunca viram teatro assistem dentro do ônibus, né? Que legal. E aí a gente faz, às vezes, umas 6 apresentações, né? Eu não, né? O Buzum ainda continua fazendo. E faz 6 apresentações, então alcança 300 crianças, sabe? No interior que você nem imagina, sabe? Num lugar que a professora vinha falar que eles não tinham nem chinelo para a escola, você entendeu? Então eu já alcancei lugares muito legais assim no Brasil, né? Em 2 meses eu fiz uma turnê de 18 estados. Né? Então imagina, você viajar 18 estados. Bastante lugares, né? A gente vê bastante no Nordeste, né? Essas questões de teatro, de atrair, tirar aquele sofrimento que é a vida de cada um todos os dias, né? É importante o incentivo à cultura, ao esporte, né? Eu acho que é super válido esse tipo de tema que tem que ser abordado mesmo. E valorizado, né? Porque não tem valorização devida. Incentiva, né? Tira as crianças da rua e já parte para essa questão mais educacional. O esporte é muito disciplina também, então eu acho muito interessante. Não, e eu sempre falo assim, né, pra galera que me segue, me acompanha nas redes sociais, busquem parceiros, empresas que incentivem a arte. Sim. Porque uma empresa que faz isso, ela já tem uma visão privilegiada do futuro, sabe? Porque assim, você não vai treinar numa academia sem uma música na orelha. Você não vai, tipo assim, você vai chegar do trabalho, você vai colocar alguma coisa na televisão, ou você vai querer ler um livro, você vai querer... Cara, tudo isso é feito por artista. Tem uma função muito importante do artista, né? E, infelizmente, hoje, por exemplo, se você perguntar quantas vezes você foi ao teatro esse ano, ou qual foi a última vez que você foi ao teatro, sabe? Infelizmente, é baixíssimo. Você frequenta mais teatro quando você tem um filho, né? Sim. Aí você fala assim, beleza, eu vou incentivar meu filho. E aí acho que a nossa cultura, né? Ou, na verdade, o mundo, o jeito que está caminhando hoje, né? Essa coisa de tudo muito rápido, tudo para ontem e tal, a gente está esquecendo de coisas primordiais. As questões mais imediatistas, né? Eu falo assim, vou dar um exemplo assim da minha vida mesmo. Meu pai, ele era uma pessoa mais artista também. Ele fez teatro quando ele era mais novo. Depois ele foi mais para a área da comunicação. Então ele acabou me incentivando ali, mas não tão diretamente, porque eu fui descobrindo aos poucos que meu pai ele sempre foi o tipo de pessoa que ele falava assim, você tem que seguir o que você gosta. Eu não quero incentivar nenhuma das minhas filhas, né? Ele falava assim, você tem que fazer tal esporte porque eu fiz. Você tem que fazer tal profissão porque eu sou dessa profissão. Então ele trabalhou muito tempo no Jornal de Jundiaí, no Jornal da Cidade de Jundiaí também, no Jornal de Valinhos. Então ele era na parte de diagramador, né? Que hoje em dia nem tem mais muito jornal, né? Mas ele era mais nessa área de diagramação e da área de comunicação em si. Então, quando eu falei para ele que eu ia começar uma faculdade de publicidade e propaganda, ele falou, mentira! E aí ele ficou todo feliz, ficou todo emocionado. Então, assim, eu vivenciei algumas coisas do meu pai, então eu tenho muito dessa parte artística também. Então, ele gostava de teatro e depois eu acabei descobrindo que ele gostava de teatro justamente porque eu comecei a frequentar teatro. Show de stand-up, peças. Então, às vezes, 1, 2 vezes no ano ainda acho pouco, mas eu vou em teatro.
pra ver, né, stand-up, essas peças, assim. Cinema também eu gosto bastante, que era uma coisa que meu pai também gostava. Aham. Então, assim, indiretamente, sem ele falar, eu comecei a fazer algumas coisas que ele fazia, inclusive Muay Thai e tudo mais. E aí, depois que a minha mãe foi falando, nossa, seu pai, porque meu pai ele não é mais vivo, né? Seu pai também fazia isso, seu pai também gostava disso. Eu falei, nossa, olha pra você ver como não é só... Lógico, o incentivo é tudo na vida das pessoas, mas às vezes você pega tanto ali a personalidade da pessoa ali próxima, da família e tudo mais, que indiretamente você acaba incentivando ou inspirando uma pessoa, né? E eu acho que a gente tá aí, né? O exemplo é isso, né? Você inspira alguém pelo exemplo. Né? Sim, legado, exemplo, É. conhecimento. Eu falo, hoje em dia não, isso é pra vida. Você só leva o que você tem dentro de você. Depois que você parte pra um segundo plano, né? Você só leva o quê? Conhecimento. Conhecimento e as coisas boas, os valores que você tem dentro de você. Sim. Então, assim, você não leva nada de material. Então, o que você quer deixar aqui nessa vida? Né? Sim. Eu acho que é meio complexo, mas é bem por aí mesmo, né? E eu acredito muito nisso, né? Às vezes também deixar um legado, né? Às vezes só até uma coisa assim, mas eu acho que quando a pessoa lembra de você, mas lembra com carinho, né? Uma das coisas que eu tenho falado bastante, eu falo bastante nos meus cursos, ou numa preparação assim, é que, por exemplo, se eu vou encontrar vocês aqui, eu não quero ser um artista com o nariz em pé, arrogante, falar assim, já fiz tal coisa. Cara, porque eu tenho bons exemplos. Eu conheci o neto do Chaplin. O neto do Chaplin, para mim, é um dos maiores, assim, sabe? E ele me atendeu de uma forma assim, sabe? E eu tava ainda falando italiano meio devagar, assim, né? Ainda tava no começo que eu tava aprendendo a falar italiano. E ele, não, pode falar em inglês comigo. Eu falava com ele italiano e inglês, meio misturado. Ele foi super atencioso, trocou uma ideia. E eu falo, cara, é esse tipo de artista que eu quero ser. Né? Então, quando a gente Humildade, né? Sim. Humildade e fazer com que as pessoas se sintam bem do seu lado. Eu acho que isso é o mais importante. Porque se você falar assim, pô... eu vou ter que aguentar o Paul, vou ter que aguentar não sei o que lá. Cara, o aguentar é tão, sabe, um fardo. Pesado. Você vai trabalhar com uma galera aqui, aí você fala, pô, eu não queria ver o Cleiton hoje. Eu falo, pô, sabe? Não, é como que eu posso fazer o Cleiton ficar feliz com a minha presença e vice-versa, sabe? Porque a gente tá no mesmo ambiente, a gente tá no mesmo... Sim, com sabe? Deixar o ambiente mais leve, mais É. atrativo, né? Porque é que nem, por exemplo, nas empresas. Por mais que atualmente nós temos o formato home office, híbrido, né? Porque com a pandemia mudou muito esse formato Sim. de trabalho. Ainda tem empresas que trabalham no presencial. Então, a gente acaba ficando muito mais tempo aqui do que em casa. Então, como que a gente torna esse dia a dia mais leve? Como a gente torna a vida das pessoas mais leve, né? Acho que é bem por aí, né? Influenciar o lado positivo, né? Sim. Né? Ele se espelhar em você. Pô, é divertido, a Jéssica é divertida. E quer isso pra você atrai isso, né? E eu acho que o lance da empatia também, sabe? Sim. De que, tipo assim, não é todo dia que você vai dar um super bom dia e tal, porque, pode ter acontecido um monte de coisa. Sim. Super legal você esvaziar, chegar, né, resetado no Exato. Com ambiente. certeza. Mas tem muita coisa que é nossa, né? Então, você ter uma empatia de falar assim, nossa, acho que hoje a Jéssica não tá muito bem. Já quer que eu pegue um cafezinho pra você? Eu sou uma pessoa muito expressiva, então até os meninos que eles são promotores, eles trabalham, né? Eu fico interno no marketing, na parte de criação de conteúdo, e eles ficam mais ali visitando clientes, varejos, fazendo ações. Então, eu brinco muito com eles, porque quando eu entrei na Âncora Group, né? Então, assim, a gente fez eles estavam fazendo um treinamento de reciclagem e eu estava fazendo um treinamento ali para aprender sobre ferramentas, sobre produtos. Então, eu tive um primeiro contato com os promotores. Então foi legal porque a gente já teve uma sinergia ali logo do começo. Então eu chego de manhã e falo, bom dia, meus parceiros, a gente brinca. Tanto é que eu começo, né, o podcast chamando eles de meu parceiro, porque é a forma que a gente se trata aqui. Só que tem dia que eu chego meio, às vezes, murchinha, ou cansada, ou com algum problema que todo mundo tem. E aí eles percebem, porque eu sou muito expressiva. Aí eles ficam, Jé, tá tudo bem? Já aconteceu alguma coisa? E às vezes, tipo, não tem nada demais. Eu só tô concentrada em alguma coisa que eu preciso me concentrar, mas aí eles acham que eu tenho alguma coisa. Eu falo, não, gente, tá tudo bem, eu só tô concentrada, não é? Exatamente. Mas é assim mesmo, é muito, muito da energia que você leva pro lugar que você vai, né? E tudo é energia, né? Tudo é energia. A real é essa. Você contagia, né? E eu ainda falo que é muito louco, porque é muito fácil a gente ir pra energia negativa. Porque Sim. a gente puxa papo reclamando. Até o Exato. pensamento, né? O nosso pensamento, ele tende pra reclamar.
Eu tento trabalhar isso na minha mente também, porque eu falo, gente do céu, às vezes eu fico reclamando de algumas Nossa, tá coisas. muito quente hoje, né? Exatamente. Nossa, peguei um trânsito, né? Nossa, você viu o que tá Às acontecendo? vezes é Sabe, espontâneo, né? Você nem tá fazendo uma crítica tão assim, mas é o espontâneo falar, né? Poxa, tá tão quente hoje. Que calor. Pô, tem que sair lá naquele. Agora tá fresquinho, tem que ir lá no sol. Poxa, é tudo. É o E espontâneo do dia a dia. eu falo que a energia negativa ela acaba sendo mais fácil, entre aspas, de manter, porque é onde a gente acha a compaixão do próximo, né? Então é como se fosse um teste, pô, tá acontecendo uma desgraça lá no Rio Grande do Sul, né? Que tem isso, nossa, isso tá pegando, sabe? Tipo, aí você se compadece disso, sabe? Aí você. E aí é a mesma coisa pra qualquer coisa, né? Então você tá num lugar cheio de gente. Nossa, quanta gente, né? O outro, verdade, tanta gente. Tá, sabe? Então, tipo assim, a gente vai meio que não, vamos junto lutar por essa, sabe? Sim. Então, por isso que é mais fácil a gente ir pra lá, né? Às vezes fala assim, caraca, você viu que incrível, o Brasil ganhou a Copa, né? E só fala disso e Sim. por aí vai, né? Sim, com certeza. Não. E para encerrar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse aí para as pessoas que querem entrar para esse mundo artístico, né, de fantoches Exato. e artístico como um todo, o que você daria de conselho ou de dica para essas E pessoas? divulgar também, né? Suas Sim, redes. e divulgar aí o seu perfil, suas redes sociais pra gente. Tá bom. Eu acho assim, eu sou um imenso incentivador da arte, né? Então eu não acho assim, vá fazer fantoche que vai ser incrível. Não, eu acho, vá fazer arte. E a arte, ela tem muitos ramos, né? Tem muita coisa. Quando as pessoas falam assim, pô, mas você, o que você faz que você gosta, que você é bom e tudo mais? A minha resposta sempre é aprender. Eu sou bom em aprender. Entendeu? Então eu tô sempre buscando alguma coisa que eu quero aprender, eu quero investigar. E eu falo isso, vai investigar arte, vai investigar alguma coisa que você gosta. Buscar conhecimento, né? Ou vai movimentar seu corpo, vai fazer uma dança, vai fazer um teatro, vai fazer mímica, vai fazer palhaço. Ou então ver como que é a sua habilidade com as mãos. Então vai desenhar, vai esculpir, vai criar, vai fazer macramê, amigurumi, né? Ou seja, fazer tricô. Sabe, descubra algo que te potencialize, que você faça, cara, eu poderia fazer isso aqui, sei lá, umas 3 horas direto. Seja prazeroso, né? Vai achar o prazer nessas coisas, porque acho que o principal é que as pessoas às vezes querem fazer arte para ganhar dinheiro. E aí fala, a arte não dá dinheiro e fica rodando nisso. Sim. E eu acho que não é essa a mensagem. Acho que o dinheiro é uma consequência, né? Se você tiver que viver daquilo, ser profissional daquilo, é uma consequência de tudo que você estudou, praticou, e você fala assim, cara, eu não vou fazer isso para outra pessoa sem ganhar isso, né? Então, eu acho que o negócio é fazer pela gente, né? Vai pela gente e aí o que vier é lucro, sabe? Com certeza. E quem quiser ver meus trabalhos, minha rede social principal hoje é o Instagram, então @polerito_arts, né, sem o E, né, arts, e tá lá, mas se jogar Polerito também tem outros lugares, enfim. Bacana, muito obrigada por ter aceitado o convite, por esse bate-papo, né? Sim, é sempre bom a gente conhecer temas diferentes, nichos diferentes, então eu te agradeço. Muito obrigado pela presença, foi maravilhoso. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado pelo convite. E é isso. Bom, sigam nossos perfis nas redes sociais, @Âncora Sistemas de Fixação e @Enreobrasil. É isso. Obrigada. Obrigado. Obrigado, gente.